Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a intenção de aprender com o relacionamento e no relacionamento. A gente se relaciona o tempo todo, né, com todas as pessoas, de todas as formas, e a gente precisa entender que somente uma resposta a um conflito vai quebrar o círculo protetor e vai abrir as portas para a intimidade, uma intenção de aprender na relação. Porque se a gente não aprender com a relação, a gente acaba se auto-sabotando ou prejudicando o próprio relacionamento. E aí o que eu quero dizer para vocês sobre a intenção de aprender nesse relacionamento? É que a prontidão para estar vulnerável e aberto para sentir os sentimentos diretamente e não através de um filtro de nossas proteções, que a gente se autoprotege o tempo todo, né, principalmente com as questões que de repente nos chateiam, nos magoam, nos aborrecem, para a gente poder descobrir por que cada um de nós está sentindo e se comportando como está. É importante a gente entender também que por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida. E se a gente não tentar perceber que necessidade é essa, a gente entra numa sintonia, muitas vezes de uma reação que vai acabar dando ruim, né, digamos assim. Então vamos refletir a fim de descobrir a resposta para essas questões, né? Vou trazer umas perguntas para vocês, para a gente refletir sobre essa relação, para poder aprender e ter mais qualidade, né, de relacionamento com todas as pessoas. Então é importante a gente refletir que razões importantes, né, o outro tem para se comportar da forma que está se comportando, né? Qual é o papel que eu represento nesse problema? Porque ninguém reage do nada. Então a gente precisa refletir também de que forma se eu estou contribuindo com isso também. Como o comportamento do outro está me afetando, né, ou me ameaçando, ou me irritando, é importante a gente refletir, né? A pessoa está fazendo algo para te irritar, né, ou ele está te espelhando alguma coisa que de repente você acaba não percebendo e acaba fazendo essa transferência achando que é ele que está te provocando. Por que o outro me afeta dessa maneira? Vamos tentar entender por que eu estou me permitindo ser afetada tanto por aquela pessoa que está fazendo aquelas coisas. Quais são as questões pessoais que o outro está me despertando? Né? Sempre a gente vai estar sendo afetado de alguma forma. A gente precisa refletir em relação a isso aí. Por que é tão importante conseguir as coisas da minha maneira ou estar certo? As pessoas têm uma tendência muito grande de achar que tem que estar sempre na razão, que a resposta dela ou o sentimento dela é melhor do que o outro. Não existe ninguém melhor do que o outro, não existe na realidade o certo e errado. É tudo a partir de uma interpretação, de uma visão de cada um. Vamos refletir também quais são os medos, os valores, as expectativas e as crenças que estão por trás do fato de eu me sentir ameaçado ou irritado pela atitude do outro. Como essa minha raiva e a minha irritabilidade ou a indiferença vão afetar o outro também? Já reparou que às vezes o outro está querendo conversar com a gente, está falando, explicando, querendo contar algo e às vezes está nem aí, não está demonstrando interesse, não está prestando atenção e aí depois a pessoa se desinteressa, a pessoa acaba reclamando, né? Poxa, não está me dando atenção nem nada, mas será que você está dando verdadeiramente atenção para a pessoa? Para realmente ter essa interação, ter essa relação de forma positiva? Como é que o outro vai reagir, né, em relação às minhas irritabilidades, a minha raiva, a minha indiferença, a minha atitude perante a situação que está acontecendo? E quais são as consequências disso tudo? Na verdade, ninguém sai feliz, né? Ninguém sai inteiro num conflito de relação. Acaba se machucando e isso acaba a longo prazo gerando prejuízos muito grandes, inclusive em relacionamentos futuros com outras pessoas. Então a gente precisa entender também que quando a gente aprende sobre nós mesmos, né, a questão do autoconhecimento, a psicoterapia ajuda muito nisso, e também a gente aprende a conhecer e saber sobre o outro, muitas mudanças começam a acontecer e surgir nas nossas vidas, porque a gente para de culpabilizar o outro e passa a assumir responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos.
Então, se a gente vê o conflito como uma oportunidade em vez de uma calamidade, o que coloca isso tudo sob um novo prisma, a gente pode achar que parece ridícula, né? Até essa colocação que eu estou fazendo, que é impossível olhar por um outro prisma. Mas se a gente consegue fazer isso, a gente começa a encarar prontamente a dor emocional. E com isso a gente começa a trabalhar na transformação e não ficar na lamentação, de ficar igual o cachorro em volta do rabo, né, correndo. E o fato de... E é importante entender que isso faz sentido, né? A proteção contra a dor física é uma resposta fisiológica, né? Que é automática, que todo mundo tem como um comportamento de luta e fuga. Nosso sistema nervoso reage mesmo com um instinto de sobrevivência. Mas a gente se proteger dessa dor emocional é um padrão aprendido na infância, porque a gente vai aprendendo a como se defender, como se proteger das coisas que vão acontecendo. Se é certo ou não, aí é uma outra questão. Mas é necessário para a sobrevivência da criança, então a gente vai seguindo esse padrão, ainda mais se estiver sendo assertivo. Mas muitas vezes acaba não sendo produtivo quando a gente chega na fase adulta, né? Então, a maioria de nós ainda reage muito ao conflito dentro de nossos padrões de infância. E se a gente não parar para refletir sobre isso, a gente acaba repetindo mesmo esses padrões. E aí, estar aberto a um conflito é a única forma de aprender o que esse conflito tem a nos ensinar e desaprender nossas proteções autolimitantes que acabam impedindo que a gente cresça nessa relação. Quando a gente para de culpar o outro, a gente assume responsabilidade por nossas próprias vidas. Tornamos-nos, então, dispostos a ser vulneráveis, a arriscar os sentimentos e expressar a nossa dor para poder realmente crescer e ressignificar aquilo tudo. Se formos mais brandos, o outro vai estar menos inclinado a responder de forma protetora, né? O que quero dizer com isso? Se a gente aprender a ser mais assertivo nas nossas colocações, falar dos nossos sentimentos, o que está nos incomodando, ao invés de acusar o outro ou jogar a responsabilidade para o outro vai estar mais aberto realmente também para nos escutar e trocar com a gente. Então, quando o outro se junta a nós na tarefa desse aprendizado, começamos a compreender não só a nós mesmos, mas a outra pessoa também, cada vez mais e de uma forma mais profunda. E aí, compreender melhor um ao outro nos vai dar naturalmente sentimentos mais profundos também, um pelo outro. E assim, juntos, a gente vai poder criar um amor mais íntimo, um relacionamento em evolução, com assertividade e com uma qualidade muito grande. Ok? Fica aí a dica para vocês. Qualquer coisa vocês podem deixar aí perguntas, sugestões, que eu vou estar respondendo a vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.